Fala pessoal, a paz do Senhor. Nós começamos uma série de explicações denominado Explica aí, Pastor. E nesse primeiro episódio eu quero falar sobre alguns grupos religiosos da época de Cristo. Muitas vezes alguns pregadores, alguns professores ensinam, falam sobre nomes de grupos e a gente fica meio que sem entender o que eles eram, o que representavam na sociedade e qual era a intenção real deles. E antes de nós começarmos a falar sobre os grupos religiosos, eu quero deixar um versículo da Palavra de Deus que se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 20, que diz assim: porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Amém? Grupos religiosos da época de Jesus. O primeiro grupo que eu quero falar é sobre os escribas. O que eram os escribas? Quem eram os escribas? Eles eram os doutores da lei. Na realidade, eles eram os acadêmicos daquele momento. Eles achavam que tinham o direito de interpretar a lei ao povo. Eles, na realidade, monopolizavam a palavra de Deus. Eles determinavam quais eram as regras do culto, como deveria ser feito o culto. Neste momento, eles negligenciavam o mandamento de Deus e eles guardavam suas próprias tradições. Então, a gente vê aí que eles são pessoas que deixavam transparecer apenas os seus ensinamentos como sendo as pessoas mais sábias, mais detentoras do direito. Mas também existiam os fariseus, e muitas das vezes nós ouvimos dizer estas palavras: ô seu fariseu, e as pessoas não sabem nem entender, nem entendem, nem sabem o que significa o fariseu verdadeiramente. O fariseu, a palavra fariseu significa separados. Na realidade, eles eram dessa forma. Eles eram pessoas que pregavam apenas o Torá. Eles, na realidade, não se misturavam. Eles insultavam Jesus por diversas vezes por causa dos milagres que Cristo fazia. Se você for observar na narrativa bíblica dos evangelhos, quando está falando sobre milagres, você vê quem? Os fariseus tentando insultar a Cristo, tentando murmurar, tentando colocar coisas que não estão nada condizentes àquela situação para tentar confrontar a Cristo. Mas você vê que eles se levantam sempre contra Cristo. Observação: o que é o Torá? O Torá, na realidade, são os 5 livros da Bíblia, do começo. São os 5 primeiros livros que dizem foi escrito por Moisés. Então a gente tem que pensar que eles pregavam a Torá e aquilo que eles achavam que era o correto. Eles afastavam as pessoas que criam em Jesus. Então pensa, aquele homem, aquele grupo chamado fariseu, quando eles viam que as pessoas começavam a crer em Cristo, eles tentavam de todas as formas afastar aquelas pessoas de Cristo. Como? Com o ódio e com a calúnia. Julgavam o povo contra Cristo. Eles mostravam, na realidade, uma piedade mentirosa, porque na verdade eles eram orgulhosos e eram muito fingidos. Será que você já viu pessoas assim? Se você viu, ore por elas, para que Deus faça a obra sobre as suas vidas. Mas um outro grupo de religiosos da época de Jesus eram os sacerdotes. Os sacerdotes eram os ministros que conduziam o culto. E na realidade os sacerdotes existiam 3 classes. Eram o sumo sacerdote, o sacerdote e o levita. E a gente vê que no Evangelho apenas 2 foram citados sumos sacerdotes: Anás e Caifás. Eles eram membros do Sinédrio, os sacerdotes, e por serem influentes, por serem pessoas que não perdiam a oportunidade para falar
mal de Cristo. Os sacerdotes naquele momento, ao invés de serem pessoas que conduziam o culto, conduziam aquele culto para que as pessoas pudessem chegar a Deus, eles eram pessoas que usavam a sua influência para falar mal de Cristo. Mas também existem os saduceus. Meus irmãos, existiam os saduceus. Pensa nesses homens. Saduceus era verdadeiramente uma seita formada pelos homens mais ricos e os sacerdotes mais poderosos da época. Imagina o que eram os saduceus. Eles rejeitavam o que os escribas e o que os fariseus falavam, ou seja, eles eram contra os outros grupos ferozmente. E ainda, além disso, eles eram sempre confrontados por João Batista. Aquela palavra que muitos ouvem em dia, raça de víboras, foi falada aos saduceus. Os saduceus eram pessoas que a princípio eles criam em Jesus, mas depois eles começaram a odiar e fizeram alianças inimigas para eliminar Cristo, porque eles viram que aquilo que Cristo estava trazendo era contrário aos seus ensinamentos e aquilo que eles tinham como regra de fé. Então os saduceus eram pessoas poderosas, eram pessoas influentes, e hoje existem muitas pessoas influentes, poderosas, que rejeitam todos os ensinamentos e acreditam que apenas os seus ensinamentos são os corretos e querem derrubar a todos aqueles que pregam a Cristo com simplicidade. Mas nós vemos que nós temos que ser simples como a pomba e prudentes como a serpente, como Cristo nos falou. Mas também, além dos saduceus, existiam os herodianos. E eu quero apenas dar uma pincelada sobre os herodianos. Os herodianos eram um grupo que buscava uma aliança política com os romanos. Eles eram aliados dos saduceus para matar Jesus. Ou seja, eles eram um grupo que eles tinham uma aliança política com os romanos e eles faziam com que a única coisa que desse certo na sua aliança política era matar Jesus. Mas eu quero falar também sobre os samaritanos. Os samaritanos, eles eram considerados a escória da raça humana. Naquele tempo, meus irmãos, eles eram considerados os piores seres humanos. Por quê? Porque eles tinham aquela rixa, aquela contestação de onde deveriam adorar a Deus. Se era no Monte Gerizim ou se era em Jerusalém. Qual era o lugar sagrado? Mas também nós vemos que eles tinham essa grande rivalidade com os judeus. Os samaritanos não se davam com os judeus não se davam com os samaritanos. Os judeus, quando tinham que ir para algum lugar, faziam um percurso maior para não passar por Samaria. Mas Cristo quebrou tudo isso quando entrou em Samaria e anunciou as boas novas de salvação. Porque naquele momento os samaritanos entenderam que não era no Monte Gerizim, não era em Jerusalém, mas a hora era em que os verdadeiros adoradores adorassem a Deus em espírito e em verdade. E isso quebra muitos paradigmas. Qual é o lugar sagrado? O lugar sagrado é aonde nós estivermos com o firme propósito de adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas também nós vemos, meus irmãos, que existiam os zelotes. E o que eram? Quem eram os zelotes? Zelotes, a palavra zelotes, irmãos, vem do termo zelo. E eles eram intensamente zelosos por Deus. Eles eram militares, eles eram revolucionários, eles eram pessoas verdadeiramente zelosas por Cristo, por Deus, perdão. Eles eram pessoas que tinham essa sagacidade militar.
esta coisa de ser um revolucionário, mas nós vemos algo extraordinário. Um dos discípulos de Cristo, chamado Simão, o Zelote, era um discípulo de Cristo. Eles eram fanáticos religiosos, mas algo nos ensina aqui. Todo homem fanático, todo homem que coloca as suas ideologias à frente da mensagem de Cristo, pode ter um encontro real com o Senhor Jesus. Porque, irmãos, isso nos mostra que Cristo tem o interesse de alcançar a todas as pessoas com uma verdade salvadora. Mas os zelotes eram pessoas extremamente fanáticas. E hoje nós vemos pessoas desse tipo, dessa forma. Fanáticas a ponto de se matarem, a ponto de matarem pela mensagem de um Deus. Mas a vontade de Deus é que todos nós conheçamos a verdade que nos liberta e que nos livra da ira futura de Deus. E por fim, meus irmãos, os publicanos. Quem eram os publicanos? Os publicanos, meus irmãos, eram chamados de ladrões. Imagina você ser chamado de ladrões, até mesmo pelas pessoas, pelos seus compatriotas, pelas pessoas do seu país, mas eles eram chamados de ladrões. Naquela época, meus irmãos, era a pior profissão da época. Publicanos eram desprezados porque eles coletavam o dinheiro. E eles, em muitos casos, eram pessoas que fraudavam o seu próprio povo. Mas a gente vê, meus irmãos, que até mesmo entre os publicanos existia uma cadeira para um discípulo. Nós vemos que em Mateus 9, Cristo vai passando no meio da coletoria e ele diz para Mateus: Mateus, segue-me. E Mateus o segue. Então nós vemos aí, meus irmãos, que enquanto aqueles grupos estavam murmurando, estavam tentando fazer com que Cristo errasse, que Cristo entrasse em contradição, estava ali um publicano. Estava ali alguém para tentar levar a palavra de Cristo ao erro. Mas nós vemos que em todas estas coisas, Cristo sempre tinha uma palavra de verdade, esclarecedora. Mas os publicanos eram pessoas que eram desconsiderados daquele momento. Eram pessoas que não tinham sequer prestígio, apenas para os romanos, porque faziam o trabalho, mas para os seus compatriotas não valiam nada. Mas nós vemos que eles murmuravam, eles tentavam levar o erro naquilo que Cristo fazia. E aí a gente fica pensando, existiam muitos grupos religiosos naquela época de Cristo. Mas Jesus foi até o final do seu propósito, que era trazer as boas novas, morrer por nós na cruz do Calvário e nos dar salvação, para que nós viéssemos ter novamente comunhão com Deus. Jesus nunca temeu a nada e nem a ninguém, mas ele, em todos os momentos, ele estava ali sendo confrontado, sendo caluniado, porque se a gente for pensar na própria Bíblia, vai nos dizer que ele comia e bebia com os publicanos. Se a gente for pensar em um belo relato da palavra de Deus, que houve uma grande salvação e uma grande restauração de vida, um publicano chamado Zaqueu estava ali em cima da árvore. Cristo o chamou, sentou
entrou na sua casa e ali houve salvação. Cristo não se envolveu com esses grupos. E Cristo nos deixou esta mensagem. Podem existir muitos grupos, podem existir muitos movimentos nesse mundo, nos dias atuais que nós vivemos, mas nós não vamos nos contaminar com eles, porque aquele que nos chamou para ser luz deste mundo e sal dessa terra. Te vejo no próximo Diz Aí, Pastor. Um abraço. Explica aí, pastor. Explica aí, pastor.